Hoje em dia, problema recorrente, eu adorei essa tua dica, porque, sinceramente, cara, eu sou especialista na área, mas eu não tinha me ligado na recorrência vamos dizer, do sequestro de contas de redes sociais. Porque, realmente, o perigo ele é muito grande, porque, no meu caso, eu acho que eu invisto mais na rede social do que no meu banco. Na verdade, tem um investimento. Os influenciadores digitais gastam muita grana, as pessoas que resolvem desenvolver a sua rede social como uma profissão, isso acontece. E eu tenho notado, Luiz, só falando um pouquinho mais sobre esse mercado, para que as pessoas fiquem atentas, pensando, poxa, isso é um mercado. No que diz respeito às redes sociais, eu vejo muito a questão do sequestro de dados pessoais. Desculpa, o sequestro eu estou vendo. Aliás, eu já ouvi falar, mas hoje eu estou vendo com mais atenção. Mas o que eu vejo muito é o bloqueio por parte do Instagram, o bloqueio por parte do Face, às vezes por circunstâncias variadas, e o bloqueio vai importar num dano material para aquela pessoa que não descumpriu com as regras e sofre prejuízo. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, e se você vê mais alguma espécie de dano produzido em função da rede social que pode afetar essa figura que tem uma rede social e quer começar. Por que eu estou te perguntando isso? Porque quase todo mundo que acompanha a gente, Luiz, está começando a trabalhar com isso, está querendo começar a se desenvolver nessa área. Então, serve de alerta para que tome cuidado a pessoa que vai usar as redes sociais e serve também de fonte de cliente, porque você pode advogar para influenciadores digitais que passam por esse tipo de problema. Vamos lá. É muito interessante. Por quê? Porque na prática o que acontece? Acontece que as redes sociais elas têm quase um poder absoluto. Isso já é uma questão que é problemática e no dia a dia jurídico você que está vindo para essa área vai encarar. Vários casos de quebra de IP, de ordem judicial para o Facebook, dono do Instagram, do WhatsApp, o grupo, né, Facebook, fornecer dados, eles não fornecem. Eles usam uma desculpa, eles falam que faltou ali um range de prazo, de data, e você manda, eles não vêm. Muitas vezes, professor, eu protocolei uma petição há 2 semanas, que eu dei uma porrada no Facebook, cá entre nós, porque eu até falei, excelência, o Facebook está tirando sarro da sua decisão, o Facebook descumpriu a ordem, e o Facebook, porque eles mandaram uma resposta padrão para uma ordem judicial, eles juntaram uma resposta padrão do ofício, falando assim, por favor, anexe um ofício policial. Aí eu falei, excelência, o Facebook está pedindo que você anexe um ofício policial numa determinação judicial. Isso aí. E provoquei. E estamos aguardando. Tá na conclusão, eu quero ver o que ele vai responder. E eu ainda solicitei multa diária, requeri ali multa diária para cumprimento, vamos ver se o juiz vai deferir. Mas o que isso mostra? Isso mostra o perfil de atuação profissional dessas redes. A questão é, pouco importa o que você acha, pouco importa o que você faz. Eu parto dessa premissa. Posso estar equivocado, mas é o que eu tenho de sensibilidade atuando tantos anos, muitas vezes contra, e muitas vezes até conjuntamente, ali, dependendo da informação da rede social. E aí nós chegamos num poder, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para chegar num momento em que eles vão bloquear o seu conteúdo, apagar a sua foto e falar que você feriu o termo de uso e suspender a sua conta. Ana, pois estou com um processo assim. E aí, professor, na prática, isso incomoda tanto, porque eles têm tanto poder nas mãos que isso começa na questão do consumidor, na sua área, sobre o termo de uso que é amplo, genérico, inespecífico. Então, eles não falam, por exemplo, que você não pode postar tais, e é taxativo. Esse termo de uso não é taxativo. E isso é proposital, porque tendo termo genérico, fica um critério subjetivo da plataforma de ocultar, apagar ou restringir um conteúdo seu. Então, isso traz um poder tão grande e uma falta de lealdade tão grande com o consumidor que isso é escancarado. Basta abrir o termo de uso que você vai ver que você não vai achar. Se alguém te perguntar como advogado, doutor, o que eu posso postar, o que eu não posso? Me fala exatamente o que eu não posso. Você pode falar, você não pode postar conteúdo de pedofilia, conteúdo criminoso, mas na prática,
tem um limbo enorme sobre o que você não pode postar e que eles vão apagar. Eu passei por isso, eu, pessoa física, passei por situações que eu tive conteúdos que de alguma forma... Olha, professor, o exemplo que eu dei. Eu trouxe uma questão pública sobre um eventual assédio sexual. Na verdade, desculpe, importunação sexual, novo crime previsto lá com a 13.718, com a questão do ônibus, o indivíduo que ejaculou na moça, maluco, e entrou em vigor em 2018, setembro de 2018, a lei 13.718, que incluiu no Código Penal a importunação sexual, que era o limbo, tinha um problema no Código Penal, porque ou o caso deveria ser enquadrado em assédio ou numa contravenção penal. Não tinha o meio termo. E aí criaram a importunação. E aí eu peguei esse caso público e postei no meu Instagram perguntando aos alunos se era caso, na opinião deles, de importunação sexual ou se o fato era típico. Um debate jurídico sobre uma questão pública. E eu tive o post apagado. E eu recorri. Isso é censura, velho. Censura. E eu pus que era um conteúdo público, não tinha nada sexual, não tinha nada de nudez, era uma questão de aula e eles me censuraram. E aí você vai ter o cliente te procurando, né? Então a gente tá passo a passo. O cliente vai chegar e falar, doutor, bloquearam o meu conteúdo. Você vai primeiro explicar que o termo de uso é amplo. Isso é um problema. Então isso a gente tem que debater no judiciário, isso a gente tem que debater no legislativo, isso a gente tem que regulamentar no próprio consumidor CDC de alguma forma para isso mudar. Aí você vai para o segundo passo. Como reagir? Aí você tem algumas formas. As formas mais ineficientes, que são as formas dentro da plataforma, e aí eu me incomodo tanto com essas redes, professor, porque o cliente vem, por exemplo, com uma invasão ou com um conteúdo censurado, e ele tem muita dificuldade em... minha câmera desfocou. E ele tem muita dificuldade em reagir, em que a sua reclamação, a sua contestação seja avaliada de forma honesta, justa e célere. Às vezes eles demoram, não respondem e somem. Então você tem duas outras formas. Aí você vai precisar ou utilizar de uma notificação extrajudicial, você vai elaborar esse documento, essa notificação, para provocar o Face e ver se tem alguma resposta. E eu já adianto vocês, não tem como acompanhar a notificação interna, você só vai conseguir entregar. Depois não tem como você ligar num canal, porque não tem canal de atendimento por telefone. E aí você vai para o além, que é exatamente as vias judiciais. E aí você vai debater, que é exatamente a sua pergunta, os direitos que foram tolhidos, os direitos que foram ofendidos, os direitos que foram de alguma forma atacados. E aí você pode sim, dependendo do conteúdo postado, debater danos materiais, danos morais, porque você não teve atendimento correto, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor quando depende de um atendimento, depende de uma análise do caso, eles não podem simplesmente apagar e pouco importa. Então você vai ter uma ação para debater vários direitos que causa de fato um prejuízo para aquele que posta, que vai ser recorrente. O problema que eu vejo, professor, já devolvendo a palavra, é que mesmo com essas ações, que não são incomuns hoje, e tem um campo gigante de trabalho aí para você debater sobre a exclusão de perfis, sobre suspensão de conteúdo, sobre invasão de perfis para retomada do acesso, só que eu estou dando 3 exemplos de campo de atuação junto às redes sociais, que é um mercado gigante, porque todo mundo tem problema quase todo dia, e aí você vai judicializar essas questões, só que mesmo com jurisprudência, mesmo com decisões reiteradas condenando as plataformas, elas não mudam. Não mudam por causa desse monopólio, não mudam por causa desse poder enorme financeiro que eles têm. Então é um problema grave que tem um mercado muito grande aí para trabalhar.